Espírito de fé da geração de Josué, capítulo 20. Então o Eterno disse a Josué: diga ao povo de Israel: estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará o seu caso à autoridade do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Deus, o Deus de Israel, é um Deus tão completo, né? Tão pleno, que Ele é cuidadoso para ter a herança para os filhos da promessa e também para os que errarem na terra, os que cometerem algum tipo de pecado na terra. E aí, você já viu aquele conceito assim, não existe pecadinho nem pecadão, já viu esse conceito? Ele é idiota por si só, é claro que tem pecadinho e pecadão. Aqui está dizendo que existe pecado sem intenção de destruir pessoas. Tem pessoas que fazem pecado sem intenção de prejudicar. Isso é um pecado diferente do outro que é feito com intenção. O direito penal, eles julgam um termo chamado atenuante e agravante. O atenuante é quando a pessoa comete uma falha, ela vai ser punida pela falha, mas se ela não tinha intenção, é atenuante. Pois há séculos e séculos atrás, há milhares de anos atrás, nós estamos falando aqui de um tempo de cerca de 3.000 anos atrás, o Deus Eterno já tinha ensinado para Israel que deveria ser cuidadoso com o pecado sem intenção de destruir. Então, perceber qual era a intenção das pessoas muda toda a nossa capacidade de análise, de julgamento. E outra coisa, Deus provê lugar para a gente que pecou, que falhou. Que Deus... Eu lembro de uma canção agora. És um Deus tão gracioso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, Abba Pai. Tu és digno de louvor. És um Deus tão gracioso, nosso Deus, Deus de Israel. Nas páginas da Bíblia transborda misericórdia e graça. E às vezes a gente acha que o espírito de fé é só ousadia, mas o espírito de fé também é compaixão com quem errou. É segunda chance para quem falhou na caminhada. Quer dizer, Deus providenciou umas cidades para cada uma das 12 tribos de Israel, mas Ele também providenciou cidades refúgios para aquelas famílias, daqueles que falharam sem intenção, para que eles pudessem fugir do vingador, para que eles pudessem ser acolhidos. Versículos 5 e 6. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não vão entregar ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. Olha que coisa interessante. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Ele era restituído à sua posição. Era uma cidade de refúgio, para fugir do vingador. É interessante que deveria ser julgado a intenção e o histórico da vida da pessoa. Como as pessoas são fáceis e rápidas para julgar. Por isso que Jesus no Novo Testamento diz: não julgueis para não ser julgados. Aí depois Jesus disse: mas quando julgar, lembra disso. À medida que você mediu o outro, vos medirão também. Não é que Jesus proibiu você de julgar. Ele só está dizendo que quando você julgar, você vai ser julgado. Só lembra disso. Você quer ser julgado muitas vezes? Então julgue muitas vezes. Você quer ser julgado com dureza e rigor? Então julgue com dureza e rigor. Porque à medida que você medir o outro, você vai ser medido. Você quer ser julgado com graça e misericórdia?
julgo com graça e misericórdia. E aí você quer aprender com Deus eterno como julgar? Tá aqui. Josué 20, ele ensinando, se alguém cometeu um dolo, eu já construí, eu já separei cidades e refúgios para aquele que falhou. E quando for julgar aquele que falhou, sejam misericordiosos. Segundo, avalie a intenção, isso agrava ou atenua a pena. Terceiro, avalie o histórico da pessoa. Não julgue a pessoa só pelo que ela errou, julgue ela pelo todo. Ela errou numa área da vida, mas às vezes ela tem várias outras áreas que ela acertou. Isso tudo vai ser jogado fora, injusto. Deus não julga dessa forma. Que sabedoria. O espírito de fé tem a ver com misericórdia, com fazer provisão para acolher o que errou, o que pecou, e não condenar na mão do vingador e dar para ele uma segunda chance. Eles separaram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Kiriat Arba, Hebron, na região montanhosa de Judá. As cidades refúgios foram exatamente na região onde Jesus foi criado, na Galileia. No norte de Israel, uma região bem simples, de cidades mais simples. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém, lá nas heranças de Judá. Mas quando ele foi criado e onde ele foi formar um time de apóstolos, ele formou um time de apóstolos na região da Galileia, na região das cidades refúgio, porque aqueles 12 apóstolos iriam fundar as igrejas nas casas, que seriam cidades refúgios para o pecador perdido. Eu acredito em igreja verdadeira, genuína, porque ela é a cidade refúgio para o que errou. Uma verdadeira igreja, ela é um lugar de refúgio para o que pecou, errou, equivocou-se. Isso é um lar, uma church home, ela é um bote salva-vida no oceano dos aflitos. Quando a sua casa é uma igreja de verdade, ela é uma cidade refúgio. É maravilhoso como os apóstolos foram escolhidos dessa região, dessas cidades refúgios. As cidades refúgios, os apóstolos foram escolhidos há 2000 anos atrás. Essas cidades refúgios foram estabelecidas há 3000 anos atrás, quer dizer, 1000 anos antes. Quando o rei Salvador veio escolher um time de apóstolos para fundar suas casas de misericórdia, que é as igrejas, eclesias, que isso é que os apóstolos fizeram, eles edificaram a eclesia, a igreja, lançaram o fundamento para a igreja, não instituição ou título ou denominação, mas a casa de Deus, a casa favorita de Deus. Quando eles foram lançar esses fundamentos, eles foram escolhidos das cidades da Galileia, onde região foi estabelecida as cidades refúgio. Você consegue conectar esses pontos? Ele é simplesmente extraordinário. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bezer, Planalto, as tribos de Manassés. Foram cidades designadas para o povo de Israel, para todo estrangeiro residente, enfim, para qualquer um que mantesse alguém sem intenção, matasse alguém sem intenção. Eles poderiam fugir para ali, evitando ser mortos pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade. Então o capítulo 20 termina assim, falando das cidades refúgio. Quer dizer, depois de estabelecer a herança para todos os filhos de Israel, Deus também criou um lugar para o refúgio dos que errassem. Esse lugar foi na região montanhosa de Naftali, foi na região da Galileia, região essa onde Jesus escolheu os 12 apóstolos que iriam fundar as cidades refúgios. O que é uma church home? O que é uma família quando ela se torna igreja? Ela é uma cidade refúgio para o que está ferido ao quebrado. Quantas famílias têm vindo para se conectar na mesa da minha casa, com o meu casamento, com os meus filhos? E são famílias que estão vindo para a cidade refúgio. E aqui elas encontram o livramento do vingador, elas encontram um julgamento justo e misericordioso, elas encontram a segunda chance. That's my job. Esse é o meu trabalho. Esses dias no Instagram do Casal Prova de Fogo, uma das nossas alunas, que há 2 meses atrás fez nosso curso online, ela disse: meu marido voltou para casa. Eu dizia para meus filhos: that's my job, esse é meu trabalho.
consegue entender o impacto de um pai voltando para casa, do marido voltando para casa. Eu sei o impacto do pai saindo de casa, da mãe saindo de casa. Pois o impacto reverso é extraordinário. Esses dias fomos visitar no interior um marido que estava quase desistindo da vida, do casamento, do projeto de vida. Depois dessa visita, a esposa mandou uma mensagem para nós dizendo: meu marido está com a sensação, que ele diz que quer viver o resto da vida com essa sensação de leveza, de paz, cheio de esperança e de fé. Porque a minha casa é uma cidade de refúgio, os lares que estão, de alguma maneira, fugindo, encontram nesse lugar refúgio. Mas a sua casa, você que está me ouvindo, ela pode ser uma cidade de refúgio. Para o aflito, para o que pecou sem intenção, para o que pecou sem ter um histórico de ódio. E vai encontrar um julgamento justo e misericordioso. Esse é o desafio. Nossos dias são dias de julgamentos muito justos, mas sem misericórdia, sem cidade de refúgio. São condenadores. Nós precisamos ser justos, coerentes. O que é pecado, o que é erro. Mas nós precisamos ser graciosos, misericordiosos e dizer: tem uma cidade de refúgio aguardando você. Esse é o espírito de fé da geração de Josué.